Quanta levedura eu preciso utilizar para fazer a minha cerveja? Hoje eu quero sair um pouco daqueles cálculos, daquela tecnicidade e trazer muito mais do que uma dica, também um conselho para o cervejeiro que está começando, ou também para os experientes, de o que realmente importa na hora de você tomar essa decisão de quanta levedura utilizar na sua cerveja. Tá interessado nesse assunto? Então fica comigo e bora fazer cerveja! Olá, fazedores de cerveja! Você que faz e você que quer começar a fazer a sua própria cerveja em casa, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Faz Cerveja, onde você aprende a fazer a sua de um jeito simples e prático e sem complicações, indo direto ao ponto, como é o caso do vídeo de hoje, né? Mais do que nunca. Mas antes de começar aqui o assunto do vídeo, eu quero agradecer todo mundo que se inscreveu no canal. Hoje nós estamos chegando nos nossos primeiros 1.000 inscritos. É um canal ainda pequeno, mas para nós é extremamente importante levar essa mensagem de que a cerveja pode ser feita sem ser complicada. Cerveja boa não precisa ser cerveja complicada. E por isso que a gente está trabalhando aqui para trazer esse conteúdo para vocês. Então, muito obrigado, galera. Se não se inscreveu ainda, se inscreve aí para a gente continuar crescendo. E também dizer que a gente está daqui a pouquinho trazendo uma novidade, nosso primeiro curso online vai sair em breve, fiquem ligados aí, questão de semanas a gente já está trazendo mais informações para vocês. E entrando então no assunto do curso, falando de curso aqui, no assunto do vídeo, dosagem de levedura, né? É um assunto muito envolvido por mitos, é um assunto muito sério também, por isso que se discute muito. Afinal, é a levedura que vai fermentar, que vai fazer a nossa cerveja. Então é um assunto muito importante, mas o objetivo aqui desse vídeo hoje é dar uma aliviada nesse assunto, dar uma atenuada nessa tensão aí sobre levedura. Porque a gente vê muitas diferenças em recomendações de uso, né? O fabricante uma marca de fermento faz uma recomendação, outro faz outra. Claro que cada um recomenda para o seu produto. Um cervejeiro usa de um jeito, outro usa de outro. Alguns usam um pouco mais do que o recomendado, outros um pouco menos. Se você vai procurar na internet, em fóruns e tal, há muita regra, tem calculadoras. Então, assim, parece assim, uma gama imensa de informações sobre quanta levedura usar. E eu vejo que, além disso, né, o pior de tudo, na verdade, né, é que a gente acaba vendo cervejeiros usando dosagens eh, não ideais para suas cervejas, às vezes acima do que necessário, gastando dinheiro desnecessário, às vezes abaixo, prejudicando a qualidade da sua cerveja, não chegando no objetivo que ele quer. Então aqui na verdade é mais do que uma dica, como eu falei no início do vídeo, é um conselho de quem já faz cerveja há bastante tempo e assim, o que eu quero trazer para vocês é que vamos focar no que interessa realmente, tá? Então essa, na verdade, é a grande dica, o grande conselho. Foca no que interessa, concentra no que realmente é importante para a tua cerveja. Então, o primeiro passo para você tomar essa decisão, vamos lá. O que importa na tua cerveja? Primeiro, quanto você quer que essa levedura se expresse na sua cerveja? Veja qual é o estilo da cerveja que você está fazendo. Por exemplo, estou fazendo uma German Pilsner. Quanto que eu preciso que essa levedura se expresse no sentido de quanto de esterificação, de álcools superiores, de subprodutos eu quero da fermentação na minha cerveja? Muito baixo, se for uma German Pilsner, né? Porque o estilo não aceita, não pede, né? Esterificação. Ah, mas eu estou fazendo uma Double, estou fazendo uma Weissbier. Enfim, poxa, aí nesses casos eu preciso de uma certa esterificação, de uma certa expressão da levedura na minha cerveja, tá? Outro fator, é, qual é a densidade inicial dessa fermentação? E também a densidade final, né, que eu pretendo, mas vamos lá. Qual a densidade inicial? É uma cerveja de alta densidade, uma high gravity, onde a levedura vai precisar se multiplicar muitas vezes, né, vai ter mais trabalho para fazer essa fermentação, ou uma cerveja ali de baixa densidade inicial, digamos ali, um 0,40, um 0,45, ou menos até, um 0,38, né, dependendo do estilo, e que a levedura vai ter uma facilidade enorme para fazer o metabolismo, a fermentação de todos esses açúcares. Então, isso é outro ponto a considerar. Qual é a densidade final que eu comentei? Né? Eu quero que essa atenuação seja bem expressiva, uma cerveja final seca ou não. Claro que não é só a quantidade de levedura que vai dizer isso, né? Tem toda uma questão
lá atrás na escolha dos maltes, nas rampas de sacarificação, enfim. Mas eu tenho que focar basicamente, vamos lá, retomando, quantidade de expressão de levedura que eu quero na minha cerveja. Segundo, qual é a densidade da minha cerveja. E vamos colocar aqui também, né, gente, que é importante falar, só que na prática a gente não tem que esquentar muito a cabeça com isso, né, porque os fermentos são bem padronizados hoje, mas que levedura eu vou utilizar, né? Obviamente, isso também tem a ver. Ah, mas vamos matando o assunto um a um agora, começar pelo mais fácil, né? Começar pelo último que eu coloquei. Que levedura eu vou utilizar? Fica mais ou menos assim, ale ou lager, tá? E isso também tem a ver com que temperatura eu vou fermentar, porque obviamente a levedura tem preferência por fermentação em uma certa faixa de temperatura. Isso eu posso ver é, idealmente, né, na recomendação do fabricante. Então, nada melhor do que você ver no pacotinho. Geralmente tem dois ranges lá, duas faixas. Uma total, uma faixa maior, digamos lá, uma fermentação, uma levedura para lager, né? Vai ter lá, digamos assim, vai fermentar de 6 a 15 graus. Mas aí ela vai ter uma segunda recomendação, né? Idealmente de 8 a 12 graus. Então, você já tem a informação, então trabalha ali, né? Se eu vou trabalhar numa temperatura mais baixa, logicamente isso me leva para uma quantidade de levedura maior, né? E isso acontece com as lagers, tipicamente, certo? Então, o que eu quero dizer nesse ponto é que não precisa pensar muito. Pensa se é lager ou se é ale. Se eu vou fazer lager, em geral eu preciso do dobro de levedura de uma ale, tá? Ah, Fernando, mas tem a calculadora cervejeira ali, a calculadora do Brewer's Friend, recomendo, vai lá. Bacana, poderia estar fazendo um vídeo agora aqui, mostrando isso aqui, cara, tem aos montes na internet. O que eu quero te dar é uma dica simples, tá? Põe na tua cabeça que numa cerveja, dentro dos padrões, vamos fechar uma caixinha aqui, onde 90% das cervejas que os cervejeiros caseiros fazem, que estão ali numa densidade inicial de 1,040 a 1,055, vai. Você vai trabalhar com essa regrinha de lager, coloca o dobro, cara. Coloca o dobro e vai dar certo sempre, tá? Ah, se eu for fazer ale, eu vou usar metade da lager, tá? Já vamos chegar em quantidades, tá? Eu tô só falando em proporções por enquanto. Falando de, então, já de tipo de levedura, fica aí, lager ou ale. Ah, agora, com relação à expressão de levedura, tá? Se eu quero que ela expresse bastante, eu posso me dar ao luxo de utilizar um pouquinho menos de levedura do que a recomendação, tá? Só que você tem que estar sempre tomando cuidado em que terreno você está pisando, né? Vamos lá. Aquela recomendação de, você vai fazer uma Weissbier, então você tem que estressar a levedura mesmo. Você tem que colocar um pitch baixo, colocar pouca levedura, que é para ela se estressar. Cara, pode funcionar sim, né? Só que aí você está arriscando, né? Mas assim, para você saber que pode ser aceitável. Agora vamos para o outro lado. Não, eu estou fazendo uma American Light Lager, zero expressão de levedura, né? Poxa, então nem pensar em jogar abaixo, joga para cima a quantidade de levedura, ou fica na recomendação, mas para baixo nunca. É aí que eu digo que às vezes é uma pena que eu vejo alguns cervejeiros não parando para pensar nisso e vão fazer uma cerveja que vai ficar uma baita cerveja, né? E, que teria que ter uma esterificação nula ou muito baixa, e o cara, por não parar para pensar nesse ponto, às vezes, por causa de um pacotinho de levedura, ferra com a cerveja dele, tá? Para usar um termo assim, né? Ou ela não fica dentro do objetivo, né? Então, o objetivo do cervejeiro é que vai dizer que quanto levedura ele vai utilizar. Então, se ele vai ficar com uma cerveja que ele tem que esterificar pouco ou nada, então você já sabe que é da recomendação para cima. Se você vai fazer uma cerveja que pode ter esterificação ou precisa ter esterificação, vou ficar da recomendação ou para baixo. Mas lembrando que a recomendação do fabricante sempre é o teu ponto de partida. Essa é a grande dica. Vai na recomendação dele e só sai dali considerando conscientemente essa tua condição, esse teu objetivo. Alta esterificação, baixa esterificação. Outra questão, densidade. Se você fica naquele quadradinho, naquela caixinha que eu falei antes, de um 0,40, um 0,55, nem pensa, cara.
Vai na recomendação do cara e seja feliz. Ah, mas é uma high gravity. Eu estou fazendo uma fermentação acima de um 0,65. Vai ter um teor alcoólico de 6,5, 7%. Porra, né? Então, aí você já sabe, cara. É maior do que a recomendação média. Você já parte dali, nem pensa. Fermentação iniciando um 0,65, você já vai sair daquela recomendação média. Para cima. Ah, não, Fernando, minha cerveja é uma American Light Lager, densidade inicial 1,038. Porra, então, poxa, você pode colocar a recomendação com muita tranquilidade, né, naquela dosagem média, e se precisar ficar um pouquinho abaixo, provavelmente não vai ter problema, cara. Provavelmente não. Se todo o restante se fizer com cuidadinho, de boa, tá? Então, assim, você estaria, digamos, autorizado a usar um pouquinho mais baixa do que a recomendação média, se você estiver fazendo uma cerveja com uma densidade inicial muito baixa, né? Um 0,38, um 0,35, né? Porque você tem menos açúcar para ser fermentado. Tá, e agora vamos lá, vamos de uma vez por todas falar de quantidade de fermento. Que recomendação média é essa? Pode olhar nos pacotinhos de levedura, pode ver o que o pessoal que faz cerveja há mais tempo aí utiliza. A recomendação média, esquecendo cálculo, calculadora, esquecendo dosagem por grau plato e tal, indo para uma dica prática. Vai na recomendação do fabricante que quase sempre é para cervejas ale. Um sachêzinho de 10 a 12 gramas, tem de 10, tem de 11, tem de 11,5, tem de 12. Mas vamos enquadrar aqui em um pacotinho de levedura para cada 20 litros de cerveja. Se a tua cerveja for de uma densidade inicial de 1,040 a 1,055 e ela não é nem altamente esterificada, não deve ser, assim, não é uma cerveja que precisa ser tão neutra, nem tão, é uma cerveja média, cara, né? Padrão. Poxa, vai nessa recomendação. Ah, se você está fazendo lager. Lager usa o dobro, usa 2 pacotes, né? Um pacote para ale, 2 pacotes para lager, né? Essa é a dica que eu quero dar para vocês aqui hoje, né? Ah, se você vai sair dessa faixa, principalmente de densidade, vou ficar um pouquinho acima, usa um pouquinho mais. Outra informação bem importante. Se eu usar mais, tem problema, Fernando? O tal do overpitching. Cara, é muito difícil. É muito. O cara tem que querer estragar a cerveja para fazer overpitching. Por que é o overpitching? É você colocar tanta levedura que ela chega a ser um problema na tua cerveja. Quando que isso chega a ser um problema? Estudos mostram que na faixa de 8 vezes a recomendação é que você vai ter problemas. Ou seja, ao invés de usar um pacote para cada 20 litros, você está usando 8 pacotes para cada 20 litros. Quem é que vai usar 8 pacotes para 20 litros? Então, assim, ó, vamos lá. Eu estou fazendo 50 litros de cerveja. Eu uso 2 sachês ou 3, cerveja ale, numa densidade padrão, aquela que eu comentei. Vou usar 2 ou 3 pacotes. Cara, coloca 3. Você está passando um pouquinho da recomendação. Vai ficar show de bola. Vou colocar 2. Tá um pouquinho abaixo. Aí tu vê se enquadra. Bom, eu vou ficar um pouquinho abaixo, só que a minha densidade inicial também é muito baixa. É um 0,38, é um 0,40 no máximo. E minha cerveja, inclusive, aceita um pouquinho de esterificação. Cara, vai sem medo. Vai de 2. Ou se é o outro lado, não. Ó, é uma densidade já forçando um pouquinho a barra, dali uns 55 e 58, já fica complicado usar 2 sachê. E ainda eu quero uma cerveja de fermentação limpa. Não, cara, usa 3 e talvez use 4, tá? Vai gastar um pouquinho mais? Sim, mas tu tá garantindo a tua cerveja. Então, os fatores que eu coloquei, né? Nível de esterificação, densidade da tua cerveja, resultado que você quer utilizar, tá? Que você espera na tua cerveja. Eu acho que alonguei um pouquinho mais do que eu queria, era para ser uma dica, um conselho rápido, mas a intenção é você não precisar fazer muita conta, sabe? Quando é que você precisa recorrer às ferramentas? Quando você quer fazer uma coisa muito, muito, muito perfeita. Aí você vai ter que recorrer, sim, a cálculos. Recomendo que utilizem o Brewer's Friend, que é um site bem bacana. As calculadoras do Brewfather, do Beersmith, não estou falando para não usar, tá? Usa sim. Usa quando você quer fazer uma coisa bastante específica, mas você que está começando agora, acha complicado esse negócio de fazer cálculo, não tem familiaridade com os cálculos cervejeiros, cara, vai nessa regrinha aí, um sachê para 20 litros se for ale, 2 sachês se for lager, e se tiver dentro dessa média que eu comentei, que vai atender 80, talvez 90% das cervejas que são feitas pelos cervejeiros caseiros. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Tomara que tenha ajudado você a sair de uma dúvida, né, quando você está fazendo sua cerveja.
Se inscreve no canal, obrigado, valeu pelos 1000 inscritos aí. Te vejo no próximo vídeo e bora fazer cerveja!